Aqui, amada igreja, é o relato, as imagens lá do culto do pastor, para as pessoas cantando, orando, lendo a palavra de Deus. Tá aí o pastor, vestido de mulher, e relatando aí na reportagem que as igrejas rejeitaram ele, por isso ele abriu a igreja, mas na verdade a igreja não rejeitou. Deus que rejeita a prática da abominação. É Deus que rejeita o pecado do homem e da mulher. Deus não rejeita o ser humano, porque ele também é uma alma preciosa para Jesus. Temos que orar em favor dessas vidas para que Deus venha libertar elas, para que Deus venha transformar a vida dessas pessoas, para que elas param de abominar a imagem e a semelhança de Deus, para que elas venham abandonar essas práticas abomináveis a qual elas praticam. Vamos todos juntos nos unir em oração em favor dessas almas também, porque essas almas, elas são preciosas para Jesus. Amém? A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, ouvinte inscrito e não inscrito deste canal, não deixe de se inscrever, não deixe de dar os seus likes, não deixe de compartilhar os vídeos, que é muito importante, amém? Venho aqui trazer um relato de um vídeo que a minha esposa me mandou hoje de manhã, então eu vim aqui fazer um comentário sobre este vídeo. Pastor abre a igreja, prega vestido de mulher. Amém? E no relato eu vou trazer aqui um vídeo dele sem o som, porque a repórter que estava narrando o vídeo, mas vou trazer também a voz dele, e você vai ouvir e depois você vai dizer se concorda ou não comigo, entendeu? Ou com a palavra de Deus, melhor dizendo. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela abomina esse tipo de ato. E eu vou trazer aqui para os amados irmãos, no livro de Levítico, capítulo 18, e o versículo 22. Levítico, capítulo 18, versículo 22. Com homem não te deitarás, como se fosse mulher, é abominação. Amém? Aqui no livro de Levítico, Deus já começa condenando esse tipo de prática. Que homem com homem, mulher com mulher, é abominável aos olhos do Senhor. Em Gênesis capítulo 2, e capítulo 2, versículo 24, a palavra de Deus ela nos refere que ali quando Deus formou Eva da costela de Adão, ali no versículo 24 do capítulo 2 de Gênesis diz da seguinte maneira: que deixará o homem, o seu pai e sua mãe, e unirá a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Então Deus, ele deixou homem e mulher para se unir, homem com mulher com mulher, e homem com mulher e mulher com homem. Deus não deixou união de mulher com mulher e nem de homem com homem, porque isso Deus deixa claro aqui no livro de Levíticos, capítulo 18, versículo 22, que é abominação aos olhos deles. Então vamos para o livro aos Romanos, capítulo 1, no versículo 26 e 27. Aos Romanos, capítulo 1, versículo 26 e 27. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Por causa disso os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente os homens também, deixando o contrário natural da mulher, se inflamando mutualmente em sua sensualidade, cometendo tórpias homens com homens e recebendo em si mesmo a merecida punição dos seus erros. Amém? Aqui a palavra de Deus, ela vem nos relatar a respeito desse tipo de prática, dessas abominações a qual estão sendo praticadas, e dá para a gente perceber, meus amados irmãos e irmãs, que Jesus não está vindo, não, Jesus já está à porta. Jesus já está a caminho. A qualquer momento ele pode buscar a sua igreja. Por quê?
porque a terra hoje está como Sodoma e Gomorra. E eu digo, muitas vezes eu digo até pior como Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque o povo de Sodoma e Gomorra, eles não blasfemavam da palavra de Deus, eles não passavam por cima da palavra de Deus, eles não desfaziam da palavra de Deus, eles não usavam a palavra de Deus para encobrir os seus próprios pecados. Então aí vem essas pessoas abrindo igreja, pregando, que não tem acepção de pessoas, e no relato a qual a repórter está relatando, eu tirei o áudio para não dar direitos autorais, no relato a qual a repórter relata, ela diz da seguinte maneira, que esse pastor, ele foi criado no berço evangélico e frequentou várias igrejas e nenhuma igreja aceitou ele, muito pelo contrário, todas as igrejas vão aceitar ele, o que as igrejas não vão aceitar, o que a palavra de Deus não aceita é as práticas abomináveis aos olhos de Deus. É o pecado que não é a igreja que não aceita, é Deus que não aceita o pecado, não é a igreja que não aceita o pecado. Porque essas pessoas, amados irmãos, elas querem chegar até os pastores, casado homem com homem, mulher com mulher, e quer que o pastor batiza, quer que o pastor dá ceia, quer que o pastor dá oportunidade, entendeu? Querem abominar não só a imagem e a semelhança de Deus, mas também querem abominar a palavra de Deus. Então é isso que a palavra de Deus não aceita, é isso que a igreja não aceita. E eu estou gravando esse vídeo porque amanhã ou depois eu tenho inscrito no Rio de Janeiro já, então amanhã ou depois esse pastor é de um bairro do Rio de Janeiro. Então ele vai, amanhã ou depois ele vai conseguir ver esse vídeo, ele vai ver que se trata a respeito dele. Porque na verdade não é a igreja que não aceitou ele, a igreja não aceitou o pecado a qual ele pratica. A igreja não aceita a abominação a qual ele pratica na presença de Deus. Porque Deus é bem claro na sua palavra, que homem com homem, mulher com mulher é abominação aos olhos de Deus. E não tem como, se Deus não permite, como que a igreja vai permitir? Já imaginou? Já não tem várias igrejas aí que abriram com esse tipo de pessoas, com esse tipo de casamento, abominando a palavra de Deus por cima ainda, passando por cima dos ensinamentos, pessoas até mesmo que muitas vezes foram conhecedores da palavra, e hoje praticam essa abominação, usando a palavra de Deus para se defender, para se esconder atrás dos seus atos, dos seus pecados, não querem deixar o pecado, não querem mudar, não querem nascer de novo, não querem ser um novo homem, uma nova mulher, para ir morar no céu. Aí esse tipo de pessoas acham que tem o direito sim, de fazer o que eles quiserem. Mas não tem o direito de morar no céu, porque o céu é santo. E a palavra de Deus diz, sede santo como santo é o Senhor. E o Senhor nos diz mais ainda que sem santificação, ninguém verá a Deus. Então temos que santificar o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, para nós podermos ver a Deus. Porque sem a santificação, e não tem como uma pessoa praticar esse tipo de ato e ser santificada. Não tem como ela se santificar. Então essa palavra fica para todos os ouvintes que são lésbica, homossexual, travestis. Entendeu? Jesus, ele te ama. Nós te amamos. Nós não recriminamos vocês. Apenas recriminamos aquilo que a palavra de Deus recrimina, que é a abominação aos olhos de Deus. Deus não permite essas práticas. E se Deus não permite essas práticas, não tem como a igreja permitir, não tem como o pastor da igreja permitir. Jesus ama vocês, Jesus quer salvar a alma de vocês, mas ele requer mudança. Ele quer abandono das práticas pecaminosas. Então não pensem vocês que a igreja rejeita vocês, não. A igreja não rejeita vocês. A igreja rejeita o pecado ao qual vocês praticam. Amém? Vou deixar aqui um áudio desse pastor. Ele vai dizer algo. Uma parte aí, ele fala até uma blasfêmia contra Deus. Presta atenção o que ele diz que Deus é. Não vou citar aqui, você vai ouvir e vai tirar as suas conclusões, amém? Que Deus abençoe a todos.
Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome de Jesus. Deus é homem e mulher, Deus é trans, é inter, polissexual. Nós estamos aqui para gritar que nenhuma forma de preconceito será tolerada.